Retomamos ao módulo 1 do nosso curso com a segunda parte da videoaula que dá continuidade ao tema Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Nesta segunda parte do módulo 1, abordaremos os seguintes temas: educação inclusiva, violência contra crianças e adolescentes, doenças sexualmente transmissíveis e planejamento familiar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, deficiência é um substantivo atribuído a toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função, seja na ordem psicológica, fisiológica ou anatômica. Refere-se, portanto, à biologia do ser humano. A expressão pessoa com deficiência pode ser atribuída a pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência. Porém, em termos legais, esta mesma expressão é aplicada de um modo mais restrito e refere-se a pessoas que se encontram sob o amparo de determinada legislação. Até bem recentemente, o termo deficiente era vulgarmente aplicado a pessoas portadoras de deficiências. Porém, essa expressão traz consigo uma forte carga negativa e depreciativa da pessoa. Atualmente, a palavra é considerada como inadequada e estimuladora do preconceito. Desse modo, ao substituí-la, surge a expressão pessoa com necessidade especial ou portadora de necessidades especiais. A pessoa especial pode ser portadora de deficiência única ou deficiências múltiplas, quando nós temos a associação de uma ou mais deficiências. As várias deficiências podem agrupar-se em 4 conjuntos distintos, sendo eles visual, motora, mental e auditiva. Educação inclusiva. A educação inclusiva é uma ação educacional, humanística e democrática, que percebe a pessoa na sua singularidade e que tem como objetivo o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos. Assim, nós damos a garantia de que os direitos das pessoas com deficiência sejam cumpridos, possibilitando a vivência satisfatória durante todas as etapas da vida, inclusive na adolescência. Contudo, os ambientes inacessíveis são fatores relevantes na dificuldade de inclusão na escola, bem como em diversos ambientes os quais as pessoas com deficiência são limitadas a participar. É preciso, então, ajustar inicialmente a sociedade, para que assim possa se falar em inclusão social e educação inclusiva. Possibilitar a capacidade de ir e vir, permitir autonomia, acesso ao lazer, a interação social. Essa imagem, por exemplo, mostra o uso do piso tátil, que é fundamental para dar autonomia e segurança no dia a dia ao deficiente visual e à pessoa com baixa visão. Ele é diferenciado, como vocês podem perceber, em textura e cor. Sempre tem que estar em destaque em relação ao piso qual ele se encontra. Tem a função de orientar a pessoa com estes tipos de deficiência. Aqui nós mostramos programas de televisão com legenda ou tradução por libras, sinal de pedestre sonoro, ambientes públicos e privados adaptados, vagas de estacionamento adaptados e reservados, banheiros com acessibilidade. O governo deve investir em acessibilidade, melhorar o acesso aos locais públicos para as pessoas que usam cadeiras de rodas ou possuem dificuldade de locomoção. Os empresários também devem investir em acessibilidade. Já a sociedade deve conscientizar-se. Aqui é um exemplo de como deveriam ser as calçadas, com alinhamento das edificações e com o piso tátil. Infelizmente, o que nós encontramos é outra realidade. Baseado em todas as situações que acabamos de observar, não podemos ignorar isso no contexto da criança e do adolescente com deficiência. A adolescência é uma etapa especialmente importante para quem tem deficiência. As dificuldades emocionais que surgem nessa fase são maiores. Uma das tarefas a ser desenvolvida na adolescência é a conquista de independência e muitas vezes essa autonomia não é alcançada, podendo frustrar as expectativas dos pais e mesmo dos próprios adolescentes. É a sociedade que deve se ajustar no sentido de possibilitar essa inclusão. O conceito de educação inclusiva surgiu a partir de 1994 com a Declaração de Salamanca. A ideia é que as crianças com necessidades educativas especiais sejam incluídas em escolas do ensino regular.
O objetivo da inclusão demonstra uma evolução da cultura ocidental, defendendo que nenhuma criança deve ser separada das outras por apresentar alguma espécie de deficiência. Do ponto de vista pedagógico, esta integração assume a vantagem de existir interação entre as crianças, procurando o desenvolvimento conjunto. No entanto, por vezes surge uma imensa dificuldade por parte das escolas em conseguir integrar as crianças com necessidades especiais, principalmente devido à necessidade de criar as condições ambientais adequadas. Sobre a origem dos diversos tipos de deficiência, é importante entender que há deficiências que são causadas por doenças genéticas, ou seja, são transmitidas pelos pais. Há outras doenças causadoras de deficiência, que são adquiridas no processo ainda de desenvolvimento do bebê no útero da mãe. E há ainda aquelas que poderiam ter sido evitadas, como as adquiridas a partir de acidentes de trânsito, afogamento e agressões decorrentes de violência doméstica ou lesões por armas de fogo. Assim, daremos sequência discutindo aspectos da violência doméstica, doenças sexualmente transmissíveis, que podem ser causadoras também de vários tipos de deficiência. Violência contra crianças e adolescentes. A violência atinge crianças e adolescentes e tem sido retirada do silêncio desde a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990. A prática de violência contra crianças e adolescentes se dá de diversas formas, como maus tratos, abandono, negligência, abuso e exploração sexual, trabalho infantil, dentre outras. Negligência é a falta ou omissão em fornecer os cuidados, a atenção, o afeto e as necessidades básicas da criança ou do adolescente, como, por exemplo, a saúde e a alimentação. Já por abandono, entende-se que este é a ausência da pessoa de quem a criança ou o adolescente está sob cuidado. No que se refere à violência física, esta é o uso da força física utilizada para machucar a criança ou adolescente de forma intencional e não acidental. Existe ainda a violência psicológica. Nesse tipo de violência inclui o xingamento, o desrespeito, a rejeição, depreciação, ou seja, falar mal dele o tempo todo, rotular, cobrar e punir de forma exagerada. Se você tiver suspeita ou conhecimento de alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo violência, a sua atitude deve ser denunciar. Isso pode ajudar meninos e meninas que estejam em situação de risco. As denúncias podem ser feitas a qualquer uma das seguintes instituições: Conselho Tutelar da sua cidade, Disque 100, que é um canal gratuito e anônimo, escola com os professores, orientadores ou diretores, delegacias tanto especializadas como as comuns, Secretaria Municipal de Saúde, Promotoria da Infância e Juventude, Defensoria Pública, pelo número 190 e, em casos de pornografia na internet, denuncie pelo site www.disque100.gov.br. Doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. As doenças sexualmente transmissíveis, conhecidas por doenças venéreas, são transmitidas essencialmente pelo contato direto mantido através de relações sexuais, onde o parceiro ou parceira necessariamente porta a doença. Existe ainda a forma indireta, que é por meio de compartilhamento de utensílios pessoais mal higienizados, como roupas íntimas, ou ainda pela manipulação indevida de objetos contaminados, como lâminas e seringas. Os principais agentes patogênicos são os vírus, as bactérias e os fungos. Essas doenças acometem principalmente o público jovem em decorrência de vários fatores de relevância familiar e governamental. Os principais seriam o descuido individual com a saúde e a carência ou mesmo falta de programas educativos. De modo geral, o uso de preservativo associado a alguns cuidados impedem o contágio e disseminação. Contudo, se as DSTs não forem diagnosticadas e tratadas corretamente, além do processo infeccioso, elas podem levar à infertilidade, surgimento de outras doenças que nós chamamos de oportunistas e até à morte. A AIDS é transmitida por um vírus que destrói as células de defesa do nosso corpo, resultando na baixa imunidade do organismo, que tem maior facilidade de adquirir outras infecções. Dentre os sintomas iniciais destaca-se fadiga, febre, distúrbios do sistema nervoso central, inchaço crônico dos gânglios linfáticos, que nós conhecemos popularmente como ínguas, e o surgimento de bolhas avermelhadas na pele. Doenças como a gonorreia, sífilis,
tricomonias e clamídia, assim como as vaginoses bacterianas, podem ser tratadas e curadas com antibiótico. Contudo, não há cura para as DSTs virais, como herpes genital e HIV, mas o uso de medicamentos antivirais podem reduzir os sintomas. Durante muito tempo, as doenças sexualmente transmissíveis foram rotuladas como doenças exclusivas de prostitutas, usuários de drogas injetáveis e homossexuais. Atualmente, reconhece-se que toda pessoa sexualmente ativa tem possibilidade de adquirir uma DST. É importante lembrar que a gravidez não confere à mulher e a seu bebê nenhuma proteção especial em relação às DSTs. Na gravidez, ao contrário, a mulher fica até mais susceptível à infecção, pois, nessa condição, ocorre fisiologicamente uma diminuição dos mecanismos de defesa de seu organismo. Por isso, a importância do pré-natal e planejamento familiar, que será o próximo assunto a ser discutido. Planejamento familiar. Planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter filhos e também aquelas que preferem adiar o crescimento da família. Além de prevenir a gravidez não planejada, as gestações de alto risco e a promoção de maior intervalo entre os partos, o planejamento familiar proporciona maior qualidade de vida ao casal, que tem somente o número de filhos que planeja. No Brasil, a Política Nacional de Planejamento Familiar foi criada em 2007. Ela inclui a oferta de 8 métodos contraceptivos gratuitos e também a venda de anticoncepcionais a preços reduzidos na farmácia popular. A escolha da metodologia mais adequada deverá ser feita pela paciente após entender os prós e contras de cada um dos métodos. A ampliação do acesso de mulheres e homens a informações e aos métodos contraceptivos é uma das ações imprescindíveis para que possamos garantir o exercício dos direitos reprodutivos no país. Para que isso se efetive, é preciso manter a oferta de métodos anticoncepcionais na rede pública de saúde e contar com profissionais capacitados para auxiliar a mulher a fazer sua opção contraceptiva em cada momento da vida. A falta de planejamento pode gerar problemas sociais, pois pessoas sem condições de criar os filhos muitas vezes recorrem a instituições de adoção, ao aborto ou simplesmente os abandonam nas ruas. Famílias muito pobres acabam ficando ainda mais pobres quando têm muitos filhos. Métodos anticonceptivos, métodos de barreira. São aqueles métodos onde se cria literalmente uma barreira física para a fertilização. Temos como exemplos a camisinha masculina, a camisinha feminina e o diafragma. Camisinha masculina. A camisinha é feita de látex, um material que tem certa elasticidade. Ela deve ser colocada no pênis ereto, com o objetivo de barrar os espermatozoides logo após a ejaculação. Na ponta é muito importante deixar uma parte vazia, sem ar, para que ali fique o esperma. Camisinha feminina. É um saco, feito do mesmo material que a camisinha masculina, só que aqui nós temos 2 anéis, um em cada extremidade. Um deles serve para facilitar a introdução da camisinha na vagina, e o outro serve para segurar a camisinha na vulva, protegendo os pequenos e grandes lábios. Diafragma. O diafragma é uma pequena cúpula. Ela pode ser feita de látex ou silicone e deve ser introduzido na vagina momentos antes da relação sexual. Ele se encaixa na entrada do útero, obstruindo. É altamente recomendado que se utilize o diafragma juntamente com a pomada espermicida para aumentar sua eficácia. É importante também saber que esse método só deve ser removido 6 horas após a ejaculação do homem, para garantir que todos os espermatozoides já tenham morrido. Métodos anticonceptivos hormonais ou químicos. Nós temos aqui nesse grupo a pílula, o anticoncepcional injetável mensal e o dispositivo intrauterino. DIU é um artefato de polietileno com substâncias metálicas ou hormonais que exerce efeito anticonceptivo quando é colocado dentro da cavidade uterina. Esse dispositivo pode ficar no útero por vários anos, mas como desvantagem, ele pode aumentar as cólicas menstruais e prolongar o fluxo menstrual. Métodos anticonceptivos cirúrgicos. Nesse grupo se enquadra a laqueadura e a vasectomia. A laqueadura é uma intervenção cirúrgica onde as trompas da mulher são amarradas ou cortadas, evitando que o óvulo e o espermatozoide se encontrem. Já a vasectomia é uma cirurgia feita na bolsa escrotal do homem, por onde passa o canal que conduz os espermatozoides.
Esse canal é cortado, impedindo que os espermatozoides cheguem até o esperma. É importante dizer que isso não faz com que o homem fique impotente, nem prejudica a produção de testosterona, que é um hormônio masculino produzido pelos testículos. Como forma de complementação desse tema, eu sugiro que assistam ao vídeo Métodos Anticoncepcionais. Chegamos ao fim do módulo 1, bons estudos e até a próxima aula.